invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. O podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o Derretendo Ferreira e estou aqui com a Friozinha Dias. E aí, tá frio aí, Magá? Por acaso até está agradável hoje. Apesar de eu estar muito quente. Que eu sou Tá friorenta. muito quente aqui. Ontem eu tava em São Paulo e tava ouvindo rádio e eu ouvi dizer que fez o recorde histórico de calor ontem. Mas quanto? Então, como é que isso? Só para ter não noção. faço ideia, não faço ideia. Ok. A hora que eu cheguei em São Paulo tava 33 graus, mas pra ser recorde histórico deve estar 45, 40 e alguma coisa. A prefeitura até montou umas barraquinhas com água pra quem tá na rua e precisa se hidratar, água pros pets. Achei super legal. Mas é isso aí. Quando a gente tá com muito calor assim, a gente precisa otimizar o tempo, porque a gente passa menos tempo, pode passar menos tempo em lugares onde está quente. Por isso a gente vai falar de gestão do tempo. Olha só que interessante. Que volta para chegar no tema. A Magá propôs esse tema já há algum tempo e a gente quer comentar aqui hoje sobre como é que os talentos gerenciam seus tempos. Será que tem diferença? Será que é a mesma coisa? De repente trazer dicas para vocês e experiência própria. Eu acho que isso aqui deve virar uma série também, porque tem muita coisa para falar de gestão do tempo. E eu começo dando uma pequena carteirada aqui, que é o seguinte: durante muito tempo, o treinamento de gestão do tempo foi o treinamento que eu mais dei durante muito tempo. Hoje os treinamentos que eu mais dei são treinamentos na área comercial, área de vendas, atendimento mesmo, mas durante muitos anos a maior demanda de treinamento que eu tinha era para falar sobre gestão do tempo. E eu sempre começava os treinamentos de gestão do tempo contando que eu sou TDAH, e aí eu falava: como é que vocês vão aprender gestão do tempo com uma pessoa que não consegue nem enxergar o tempo? Eu não consigo saber que dia é hoje, se amanhã demora muito, ou se daqui 3 semanas vai demorar, ou tá logo ali. Cara, isso pra mim é uma dificuldade absurda. E aí eu sempre dizia o seguinte: então, mas justamente por ser assim, eu tive uma briga constante nos 45 anos da minha vida pra aprender a gerir tempo. E você, Magá, como é que foi a tua vida, a tua experiência? Como é que é a tua experiência com o tempo? Você se considera muito organizada, pouco organizada, perde data, não perde data? Como é que você é com relação a isso? Eu, por acaso, já comentei aqui noutros episódios que sou uma pessoa com ritmo lento e então, por isso, obriguei-me a ter uma organização. Não posso... Também tenho ajuda de alguns talentos. A minha disciplina não é muito baixa, está ali no 11º. A organização está nos top 10, ou seja, sempre gostei de ter agenda desde pequena, sem ninguém me obrigar ou do nada, nem ter colegas que necessariamente usassem agenda. Eu Que uso legal. até hoje agenda física. Mesmo tendo o Google Calendar, eu uso agenda física. Mas Ou você seja, usa o Google pequenas Calendar coisas. também ou não? Uso o Google Calendar. Os O Google- dois? Sim, o Google Calendar, porque muitas vezes também é para o lado de lá ter a coisa marcada no calendário da outra Aham. pessoa, não é? Aham. O que vai para a agenda são pequenas coisas, pequenos recados que eu digo sempre: se tiver na agenda, acontece. Se não tiver na agenda, eu posso ter tempo para isso ou não. Ou seja, acho que até apesar da minha lentidão e de em muitas situações, hoje em dia no trabalho não, ou não tanto, também não posso dizer que seja 100% pontual, mas chego muitas vezes atrasada porque acho que é pouco tempo, preciso de pouco tempo e preciso de mais para sair de casa, por exemplo. E aí também posso associar a temas de talento, pelo menos na minha mente. Acho que está aqui mais ou menos assim um resumo do meu perfil. Muito Sempre interessante. foi um tema que me interessou, mas acho que até sempre consegui não me frustrar por não seguir, por exemplo, as dicas de um livro à risca. Muito legal, porque te ouvindo, eu vejo o quanto eu sou diferente disso. Eu não usei agenda até
2000, até o ano 2000. Comecei a usar a agenda quando eu comprei a minha escola. E aí eu tinha que gerenciar, então se eu não tivesse agenda eu me perdia. Mas até lá, a minha agenda era muito na cabeça, ou... que na verdade também, meu trabalho até essa época não demandava muito a agenda. Eu tinha que estar lá todo dia, tal hora, né? E na escola tinha provas, essas coisas, mas eu anotava tudo naquela primeira folha do caderno. Então não via necessidade de agenda. Aí eu comecei em 2000 a precisar de agenda. E eu tenho uma questão aí do que você falou que também é muito, muito interessante em mim, que é eu tenho um otimismo absurdo com relação ao tempo. Eu descobri isso há 3 semanas, talvez, num processo de terapia, numa sessão de terapia. Eu sempre acabei deixando coisas para a última hora, para fazer em cima da hora, porque eu sempre tive a sensação assim, vai dar tempo. E às vezes não dá, né? E até por isso, até por, de repente, algumas situações não ter dado tempo e tal, eu errei muito o tempo. Errei muito compromissos, mas o que é interessante é, a maior parte, ou se não todas as vezes que eu errei o horário de compromissos, eu errei para antes, né? Então, tem uma história muito engraçada que aconteceu comigo, que foi um dia eu cheguei na Inner, e a gente tinha uma reunião agendada, e eu entrei na sala de reuniões, não tinha ninguém lá, e eu espero, ninguém chegava. Aí eu peguei e mandei uma mensagem num grupo nosso no WhatsApp, falei, pessoal, e aí? Vocês não vão vir, não? O pessoal quase morreu de rir, porque eu estava simplesmente uma semana adiantado. Ok. Era uma reunião numa terça, eu estava na terça anterior, por exemplo. Né? E isso é tão comum na minha vida que, por exemplo, anteontem eu tive um compromisso em Guarulhos e eu cheguei com 2h30 de antecedência. E ontem eu tinha um compromisso no Shopping Aricanduva, em São Paulo, e eu cheguei com 1h30, quase 2 horas de antecedência também. Aí entra um pouco da ansiedade, daquele negócio de, putz, eu preciso ir logo, tal. O que também não é bom, não tô dizendo que é bom isso não, tá? É errado do mesmo jeito, né? Aí, óbvio, eu arrumo alguma coisa pra fazer, isso eu já aprendi, e aí já fica uma dica pra todo mundo, né? Por exemplo, São Paulo é uma coisa complicada, porque se você sai pra ir num lugar onde o Waze tá marcando 30 minutos, pode ser que você chegue em 30 minutos, pode ser que você chegue em 2 horas. Pode ser que você chegue em 10 minutos. Então, nunca tem muito como se programar. Então, uma dica que eu dou e que eu uso é, eu sempre tenho algumas tarefas que eu posso fazer num shopping ou num McDonald's ou algum lugar assim, porque se eu chegar adiantado, aí eu não perco aquele tempo, eu acabo usando para outra coisa. Mas comecei a me preocupar com a minha gestão do tempo, Magá, quando eu era programador de computadores. Então, quer dizer, isso foi lá por 95, 96 e tal. E a primeira coisa que eu percebi, que aí tem uma conexão com o que você disse, nenhum livro que eu lia eu aplicava e funcionava. Nenhum. Mesmo aqueles que todo mundo falava, pô, esse livro é bom pra caramba, não funcionava. Por que será? Tem alguma pizza, Magado? Por quê? Provavelmente porque não estavam aplicados a quem tu és, não é? Ou seja, a tua forma única de ser e também a tua forma única de gerir o teu tempo. É engraçado porque como o meu passado foi um pouco ao contrário, eu até acho que era mais organizada em criança do que agora. Também lá está, era mais fácil gerir uma vida de escola do que a vida de adulta, Também mas eu considerava-me mais organizada e por conta disso eu lembro-me que muitas vezes quando já jovem adulta, sei lá, ali uns 20 e poucos anos, quando o assunto era esse, eu chegava sempre à mesma conclusão. Eu dizia quase sempre de gestão de tempo, no fundo é gestão de prioridades. Porque Exatamente. quando queremos mesmo, arranjamos alguma coisa. Exatamente. Mas mais tarde, eu acho que ainda podemos ir mais fundo nisso. Eu fui apresentada ao conceito de gestão de energia, em vez de gestão de tempo. Legal, isso eu não conheço. Era Quero um conhecer. livro, eu não me lembro dos autores, que eu sou péssima para isso, mas o nome do livro é The Power of Full Engagement. São 2 autores, era muito científico também e tinha muitos casos específicos. Eu confesso que não me lembro, mas tenho ideia que não era Tony Schwartz. individualizado. Sim, Tony exatamente. Schwartz. Eu vou deixar aqui na descrição o link para o livro. E, basicamente, eu acho que não tinham uma individualização necessariamente, mas ajudavam também a pessoa a conhecer-se melhor e tinham dicas mais gerais, mas que, segundo a ciência, nos dizia que podemos estar a gerir melhor a nossa energia
do que, sei lá, por exemplo, deixa eu ver se eu me lembro de uma coisa prática, era alternar os tipos de tarefa. Uma tarefa mais estratégica, depois uma mais que não é preciso pensar, é só copiar e colar, por exemplo, depois outra Perfeito. exercício físico. Agora, ao ouvir-me a dizer isto, eu consigo pensar, isto para alguns talentos pode ser interessante, mas para outros não. Ou seja, essa parte não tinham, mas apesar de que nós temos em comum de haver uma frustração em relação a esse tipo de livros da gestão do tempo, eu acho que de uns ou de outros fui tirando Perfeito. ajudas, ferramentas que poderiam ajudar. E deste Perfeito. também foi um deles. Essa noção de realmente não é necessariamente uma tarefa tem um tempo, porque eu já posso ter executado exatamente esse mesmo tipo de tarefa, ou exatamente a mesma tarefa repetidas vezes, e umas vezes demorei, vamos imaginar, 40 minutos, e outras vezes demorei 2 horas, porque Exato. não geri a Perfeito. minha energia. E acho que se olharmos com esse olhar também para a gestão do tempo associado aos talentos, conseguimos explicar, não é? Se calhar a nossa visão e até explicar a nossa frustração com esses livros, não dizendo que não são para ler ou que não servem para nada, mas que se formos lê-los já a sabermos quem somos ou como é que funcionamos. É assim, em último caso, eu dizia sempre, experimentem, não é? Ou seja, não há nada. A única maneira de sabermos, mas às vezes também há tanta possibilidade para experimentar, quando já nos conhecemos conseguimos filtrar aquilo que vale a pena, não é? O que acontece é assim, eu durante muitos anos dei muitos treinamentos de gestão do tempo antes de conhecer a metodologia da Gallup. E olha que coisa interessante, recentemente, sei lá, uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, uma amiga que também dá muito treinamento de gestão do tempo, a Duda, super amiga minha, vou mandar até um beijo pra ela me chamou ela queria criar alguma coisa de gestão do tempo, sei lá, uma mentoria ou um curso online, alguma coisa, e ela queria que eu fosse um parceiro dela nisso. E eu falei pra ela, falei, Duda, eu topo, mas tem uma condição que eu não abro mão. E aí a gente marcou até um papo, uma videochamada para conversar sobre isso, porque não dava para falar ali pelo WhatsApp. E o que eu disse para ela foi, o que mudou no meu jeito de ensinar qualquer coisa, e inclusive gestão do tempo, é que eu não acredito mais que existe uma fórmula que funciona para todo mundo, se você não entender como aquilo funciona para você. Então, o que eu tenho falado desde então, dentro dessa linha do que você falou de experimentar, é que eu acho que esses livros, é mais importante que você entenda o conceito do que o processo, né? É mais importante entender o conceito do que o processo. Então, por exemplo, eu estudei muitas metodologias de gestão do tempo. A mais famosa, que a gente ouve mais falar, é o GTD, o Getting Things Done. É a metodologia de gestão do tempo mais famosa. No passado, eu tenho acho que uns 3 livros de GTD aqui. Eu lia e eu penso, até ensinava coisas que estão ali e tal, né? O que eu faço hoje? Hoje eu espremi o conceito do GTD, os livros do GTD, e tirei dali de dentro 3 ou 4 conceitos que você deve aplicar na tua vida. Agora, como você vai aplicar isso, depende de você. Então, por exemplo, um conceito do GTD você precisa ter clareza de todos os projetos que você tem na sua vida hoje, que você está gerenciando, né? Então, cara, se você tem clareza, se você sabe todos os projetos que você gerencia, você tem uma clareza quanto a isso, a forma que você faz isso independe, né? No passado, eu, por exemplo, talvez iria te criticar por você ainda usar agenda física, né? Hoje, eu costumo dizer, cara, funciona para você? Então, é o teu melhor jeito, né? Agora, o que é importante por exemplo, se a gente estivesse falando especificamente da agenda física, se você não usasse o Google Calendar, né, eu diria para você assim, como é que você faz para que você se lembre dos compromissos, né, automaticamente? Que você tem um lembrete de algo que você tem para fazer. Talvez você vá me dizer, Rodrigo, eu faço isso. Tá bom, legal, tá funcionando, show, segue desse jeito, né? No passado, eu te diria, não, mas a agenda de papel, ela não te lembra, ela não dá uma notificação na tua área de trabalho. Cara, quantas notificações aparecem na minha área de trabalho e eu simplesmente ignoro, não vejo. Então, né, Engraçado. o que é importante. É engraçado, desculpa, só porque como trouxeste aleatoriamente a questão das notificações, para mim essa é uma das dicas que aparece cada vez mais hoje em dia, em qualquer curso, até o webinar de gestão de tempo, desliga as suas notificações das redes sociais, WhatsApp, e-mail,
etc. Totalmente. E eu acredito que essa é uma dica que lá está, pode ser aplicada a toda a gente, independentemente de que talentos tem, no sentido em que estamos a falar de algo novo, pronto, recente, e em termos humanos, que nos distrai do que quer que seja que estamos a fazer. Acho que até quem tem foco, que eu Exato. conheça, pode não precisar tanto e ter uma facilidade em priorizar e em estar focado em alguma coisa, mas pelo menos das pessoas com quem eu falei, até são eles os primeiros e os que gostam de ter tudo em silêncio e tudo silenciado, que é para ainda entrarem mais, não é? Terem mais prazer em entrar nesse É, foco. Quem não tem, exato. eu acho que ainda precisa mais de desligar essas notificações. Exatamente. Que é o meu caso. O que acontece? Eu tenho só notificações. Eu costumo dizer o seguinte em treinamento. Se você quiser ter notificações, você precisa ter aquela notificação que quando aparecer, você vá realmente fazer algo, né? Então, por exemplo, sei lá, eu tenho uma notificação de uma reunião que eu tenho que entrar, que nada vai mudar. Então, se apareceu aquela notificação, o que eu estiver fazendo, eu tenho que parar para entrar naquela reunião. Caso contrário, a notificação não tem que existir. E ainda assim, eu trabalho com o não perturbe do Mac ativado o tempo todo. O tempo todo. Eu não recebo notificação de absolutamente nada, porque o meu não perturbe o tempo todo. O tempo todo, assim, tô sendo extremista, mas, sei lá, quase o tempo todo o meu Mac tá no não perturbe, né? Inclusive, às vezes, quando não deveria estar. Às vezes eu boto o iPhone no não perturbe, ele coloca o Mac no não perturbe, eu não lembro, e aí acaba ficando, né? Mas assim, você tem toda a razão. E aí a gente chega numa conclusão que eu acho que é importante, que é a seguinte: existem coisas de gestão do tempo que são, vamos dizer assim, de uma maneira muito ampla, eu poderia dizer que servem para qualquer pessoa, ainda que você possa fazer pequenos ajustes, mas mesmo algumas coisas, talvez você nem tenha que fazer ajuste, né? Simplesmente usar aquilo mesmo, né? O exemplo é notificações de coisas que você não tem que olhar, né? Na pior das hipóteses, você ganha concentração, né? E existem outras que talvez não funcionem para um ou para outro tipo de pessoa, ou de talento, ou de qualquer coisa do tipo. Por isso, demanda um autoconhecimento. E aí, eu acho, volta naquilo que você falou, que vai precisar de teste, né? Vai precisar testar, vai precisar experimentar. E aí eu acho que eu vou puxar um pouco a brasa para minha sardinha, que é o seguinte: não sei se você conhece essa expressão brasileira, puxar a brasa para sardinha. Aqui em Portugal também temos. Ótimo. E aí entra a importância, talvez, de você ter um treinamento ou um coaching, alguma coisa de gestão do tempo, com quem já experimentou muita coisa e consegue te ajudar. E preferência, óbvio, que entenda da metodologia da Gallup, para conseguir te ajudar a entender o que provavelmente vai ter mais aderência com o teu jeito de ser, né? Então, também, aquilo que você falou, se você for experimentar tudo que tem, você fica doido. Não há hipótese. Sim, por exemplo, tenho alguns relatos. Se calhar primeiro, antes do que eu estava a pensar passar, em relação ainda às notificações, tenho um exemplo bom. Antes até de eu conhecer a metodologia da Gallup, isso foi um tema com um cliente. E foi ele quem trouxe esse assunto de será que me iria ajudar a concentrar-me mais, desligar notificações, mas o medo era de do lado de lá sentir que não era uma resposta imediata, não é? Principalmente clientes, WhatsApp, e-mail. Então ele no início definiu que iria como tarefa, não é? As horas a que iria consultar essas aplicações para ver como é que estavam e dar a devida resposta, né? Porque eu acho que ele escolheu dois momentos do dia, com medo, e o feedback foi mesmo muito interessante. Eu lembro-me que ele disse: ganhei 2 manhãs e 2 tardes. Olha só que legal. Ou seja, ele disse que o tempo dele ele sentia que dobrava, que havia o tempo antes dele ir à aplicação e dar as respostas e o tempo depois. E ele ainda me disse: e o melhor de tudo é que ninguém reparou. Porque o medo dele era que as pessoas notassem muito a ausência dele, mas ninguém reparou. E então eu gosto muito deste exemplo. Opa, deixa eu interromper aqui o episódio do TPS para uma mensagem extremamente importante. Se você gosta do Talentos para o Sucesso, se você nos ouve e acredita que a gente leva alguma mensagem, algum conteúdo valioso para você, se você é nosso ouvinte fiel, eu preciso da sua ajuda. O Talentos para o Sucesso está correndo grave risco de ser encerrado, porque a gente tem custos muito altos para manter esse programa existindo
e a gente não monetiza esse podcast. Então, você vai agora lá no apoia.se/TPS, você vai cair na nossa página do Apoia-se, vai ver lá Eu Amo TPS e vai ter lá 2 opções de apoio para você nos dar. A primeira opção é o apoio de R$15. Então você pode, com R$15 por mês, ajudar o programa a continuar existindo. E além de ajudar o programa a existir, você tem acesso a making-offs dos episódios, que a gente não tem postado, mas vamos começar a postar. Possibilidade de solicitar temas. Então, de repente, você pode ter uma dúvida sobre um talento seu, ou sobre a dinâmica entre 2 talentos, ou sobre como usar um talento na tua profissão, ou em algum desafio que você tem dentro do teu cargo. E com R$15 por mês, você pode pedir e a gente vem aqui gravar isso para você. Agora, se você achar que vale a pena, você tem também lá o apoio de R$59. Aí, nesse apoio de R$59, além de tudo que você tem no apoio anterior, você pode vir participar com a gente de uma gravação. E esse episódio ainda é compartilhado com todos os nossos ouvintes. Além disso, você pode mandar o seu relatório de pontos fortes para a gente e a gente grava um episódio com uma devolutiva exclusivamente feita para você. Então, olha quanta coisa legal, mas o mais importante é que, ao nos apoiar, você garante que esse programa continue existindo. A gente tem uma meta de pelo menos R$1.000 de apoio e a gente está em 125. Pô, esse programa vale mais do que R$125 por mês, não é? Então, considera, você curte, você gosta, considera apoiar a gente. A segunda convocação que eu quero te fazer é a patrocinar o TPS. A gente está há 4 anos, vamos entrar agora no 5º ano de conteúdo, e a gente ainda não abriu espaço para patrocinadores. E agora é hora de você ter a oportunidade de também ajudar o TPS por esse caminho. Se você tem uma empresa, se você é um profissional liberal, se você é um coach e quer que a gente fale de você aqui para os ouvintes do podcast, então você pode se tornar um apoiador ou você pode se tornar um patrocinador. E aí a gente vai falar de você nos nossos programas. Então, se você quer ser um patrocinador, entre em contato, manda uma mensagem lá para o rodrigo@pontosfortes.com.br, vai estar aí embaixo o meu e-mail e a gente vai conversar sobre isso. Agora, a terceira convocação que eu quero fazer é a se tornar parte do TPS, é a construir uma comunidade junto com a gente. Eu não quero que você seja só um ouvinte, eu quero que você contribua, eu quero que você peça temas, que você comente o que achou, mande mensagens para a gente, grave vídeos e envie para a gente. Enfim, participa. Eu tive recentemente o prazer de estar num GGSC, onde um dos participantes veio até mim, nunca tinha me visto na vida, e veio até mim agradecer pelo conteúdo que ele consome aqui no TPS. Então, olha que legal se vocês vierem participar, se vocês compartilharem seus conteúdos com a gente, se vocês enviarem dúvidas, perguntas, enfim, se vocês construírem essa comunidade em volta do TPS para que a gente leve essa mensagem para o maior número possível de pessoas e que, obviamente, você usufrua disso. Então, faz isso agora. Antes de continuar o episódio, dá um pause, vai lá no Apoia-se e apoia a gente lá, tá bom? Um abraço para você, continua agora aí com o episódio. Tem até uns serviços, eu não vou lembrar nenhum de cabeça, se eu achar depois eu coloco na descrição, mas se não é só procurar no Google, tem alguns serviços que você contrata que ele entra entre o teu servidor de e-mail e a tua conta de e-mail e ele bloqueia os e-mails e só libera em horários pré-programados, sabe? Então, por exemplo, você pode colocar lá, eu quero receber e-mails, sei lá, 9 horas da manhã, 8 horas da manhã e 2 horas da tarde, tá? Então, se a pessoa te mandar um e-mail, por exemplo, 8h01 da manhã, só vai cair na tua caixa de entrada às 2 horas da tarde, né? É uma forma de você se obrigar a não checar e-mails, né? E aí entra uma coisa, quando eu falava isso em treinamento de gestão do tempo, tinha gente que quase tinha um infarto ali na hora. Porque a sensação é essa mesmo, de que, meu Deus, mas o cliente, cara, o cliente, ele vai relevar se você, na maior parte das vezes, se você não responder no período de 2, 3, 4 horas. Mas o medo é mais da própria pessoa, né? Sim, é como se
ok, mas costuma ser um problema que dura 3 dias ou alguma coisa assim a responder, não é? Ninguém está a pedir para se ficar Exato. muito tempo. E se Mas o for muito urgente, a imediato, pessoa vai te ligar. Pô, eu te mandei um exatamente. e-mail, você não respondeu ainda, ela vai te ligar, né? É mesmo isso. Agora lembraste-me de outra coisa que houve uma época que, quando eu falava de gestão de tempo, até era muito mais no sentido do processo e dos canais a serem utilizados. Ou seja, havia um processo de é urgente ou não urgente, a pessoa está no escritório ou está remote, e então as pessoas seguiam aquele caminho, se era urgente, se iria necessitar reunião, se era rápido, e seguiam se era um e-mail, um telefonema, havia a hipótese de marcar reunião e também havia a hipótese do chat interno, que ainda era mais rápido do que e-mail. Ou seja, ou de ir diretamente falar com a pessoa se ela estivesse livre, não é? Havia essas hipóteses todas consoante a classificação. Claro que depois a classificação em si pode demorar mais tempo, mas no fundo o que eu ia falar era um exemplo específico de temas de talento, que era alguém que ficou muito feliz quando percebeu melhor a sua adaptabilidade e dizia, por isso é que eu não encaixo com agendas ou não atino com a rotina, não é? Porque quer queiramos, quer não, é realmente mais fácil gerir tempo quando se tem uma rotina, porque tudo vai correr à volta daquela rotina e vai-se encaixando as coisas no meio. É mais fácil haver uma noção de uma estrutura do tempo que há Exato, livre para se ocupar. E então, exato. quem tem adaptabilidade por não gostar de rotina e ter mais tendência a, se a tiver que ter, a fugir dela de vez em quando, não quer acrescentar a isso aquela que já tem que ter outras obrigatórias, porque isso soa-lhe trabalho, a chato, aborrecido. E então essas dicas muito presas acabam por não funcionar para quem tem adaptabilidade muito alta, né? Estou a generalizar, pode ter adaptabilidade alta e disciplina alta, né? Nunca se sabe. Mas eu gostei muito dela dizer assim, ainda bem que eu agora percebo. E ao longo do processo, eu gostei muito que no final ela dizia: eu agora sinto que tenho disciplina. O que é que ela queria dizer? Ela dizia, não disciplina o tema de talento, mas que tem aquilo que era ser disciplina, porque arranjou uma maneira própria de gerir o tempo dela. Ela dizia, por exemplo, em vez de eu alocar as minhas tarefas do meu trabalho aos dias da semana, como eu vejo as minhas colegas a dizerem-me, na segunda vou fazer isto de manhã, isto de tarde, e distribuíam tudo pela semana, ela dizia, eu tenho tudo o que tem que acontecer naquela semana numa única lista. Depois fazia parceria com outra pessoa, que era boa a priorizar, para ajudar a priorizar essa lista. O que é que tem mesmo que acontecer nesta semana e o que Perfeito. é que não tem tanto problema se ficar para o final ou se não acontecer. E então ela dizia que diariamente sentia que havia na mesma uma novidade, os dias que não eram todos iguais, que não acordava já a saber como é que todo o dia se iria desenrolar, que é isso que até é quem tem adaptabilidade, não é? Que Exato. conseguia acordar e só quando chegava ao trabalho via a lista e decidia tanto pela prioridade como pela vontade dela naquele momento e que funcionava muito melhor para ela, que tinha muito mais energia e que ia fazendo mais ao sabor do tempo, não é? Exato, Sem exato. estar ali presa neste horário que isto vai acontecer. É, encontrar um equilíbrio, né, entre ter controle, não ter controle, o quanto você quer ter controle, ou pelo menos a sensação de controle, porque na verdade a gente não tem muito controle de nada. Mas, por exemplo, acabei de saber aqui que a minha reunião pós nossa gravação foi cancelada, então estamos mais Ok, tranquilos, tá? ok. E, e vou deixar isso, inclusive, no episódio. Ok, tá A bem. gente não tem muito controle, né, então mas pelo menos ter a sensação de controle, eu acho que para algumas pessoas isso é extremamente importante, para mim mas eu acho que, eu sempre disse nos treinamentos o seguinte, Maga, a ideia do controle é justamente para te permitir ter criatividade, ter liberdade, né, é justamente para isso. Não é ter o controle para se engessar e virar um robozinho, tá. Uhum, uhum. Não, é para que você possa se preocupar com coisas mais importantes. Quando eu dava treinamento de gestão do tempo, dou ainda eventualmente, eu sempre costumo começar dizendo alguns princípios básicos que eu acho que funcionam para qualquer talento e para qualquer método de gestão do tempo que você vai usar. Eu vou tentar lembrar eles de cabeça. O primeiro
quarto é motivação, ou seja, qual é o motivo pelo qual você quer se organizar. Porque não é fácil controlar o seu tempo, não é fácil ter um processo de gestão do tempo. Para algumas pessoas para quem tem disciplina talvez seja, mas para algumas pessoas, por exemplo, para quem tem adaptabilidade, é sofrido. Tá? Pode ser sofrido. Então você tem que ter uma motivação, você tem que pensar, por exemplo, eu quando comecei a me organizar, a minha motivação era, eu vou chegar num ponto onde eu vou ter o sábado e o domingo totalmente livre, sem ter que me preocupar com o trabalho. Não é só não ter que trabalhar, não, mas é não ter que me preocupar com o trabalho. E hoje eu cheguei nesse ponto. Sábado e domingo é descanso, eu vou descansar, eu vou viver. Eu não tenho que trabalhar, exceto algumas exceções, alguns casos, mas eu não tenho que trabalhar e eu também não tenho que me preocupar, porque eu sei que segunda-feira a minha agenda já está programada, a minha semana já está programada, então eu não tenho que me preocupar com, meu Deus, segunda, o que eu vou fazer? Não, eu já sei o que eu vou fazer segunda-feira. Então, isso o primeiro ponto é qual é a motivação que você tem. O segundo princípio que eu sempre coloquei é mente vazia. Esse é um princípio do GTD, tá? A gente tem que ter a mente totalmente livre para criar, para pensar. O nosso cérebro é muito caro para ter que ficar pensando o que eu tenho que fazer hoje às 4 horas da tarde. Tá? Para isso existe a agenda, para isso existe o Google Calendar ou agenda de papel. O meu cérebro é muito caro para ficar pensando se amanhã eu tenho que ir na igreja, que hora que é. Não. Tá? Então, a tua mente tem que estar livre, tem que estar leve para você pensar no que realmente importa. Agora, para que isso aconteça, o terceiro princípio você tem que ter uma clareza muito grande de tudo que você tem que fazer. Então, um desafio para você ter a mente livre é ter clareza de tudo que você tem para fazer. Veja que as coisas vão meio que se interligando. E o quarto princípio e para eu ter clareza de tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que ter tudo o que eu tenho que fazer em algum lugar, anotado em algum lugar. Pode ser um caderno, pode ser um Apple Notes, um Todoist, sei lá, qualquer ferramenta aí, mas você tem que ter isso em algum lugar. Tá? E, de uns tempos para cá, eu adicionei um quinto item, que eu antes colocava dentro desses outros 4, mas hoje eu faço questão de tirar, que é automatizar o máximo possível de coisas. Hoje existem ferramentas que te permitem automatizar coisas, e aí você não tem que se preocupar com isso. Então, o exemplo que eu gosto de dar sempre é o seguinte, quando algum coach meu quer marcar uma sessão de coaching, ele entra num link, cai na minha agenda, lá ele coloca o compromisso já vai para o meu Google Calendar, eu não tenho que agendar, eu não preciso fazer nada, eu simplesmente recebo uma notificação, tal dia foi agendado uma sessão de coaching com fulano. Então não preciso mais nada. Então, quanto mais você encontrar meios de automatizar coisas, mais você economiza tempo, mais você ganha tempo. Então, eu falo sempre, esses 5 princípios, você pode aplicar para qualquer talento, adaptando os talentos, tá? E você pode aplicar para qualquer metodologia. Agora, aí você vai entender como fazer isso em cada um desses princípios e com cada um dos seus talentos. Né? Sim, eu gostei muito. Gostei especialmente aqui do esvaziar a mente, porque é um bocado o oposto do que muita gente... Vou associá-lo ao quinto princípio da automatização. O que eu quero dizer é, se automatizarmos, realmente já também estamos a libertar a nossa mente de ter que nos avisar de alguma coisa. Exatamente. E fica a responsabilidade daquela tecnologia de fazer isso por nós. Aí você tem que confiar na tecnologia, né? Sim, por mas isso tem que ter uma normalmente... tecnologia que você tenha escolhido bem, né? Deixa eu só dar um outro exemplo que eu acho que é legal, que vale muito a pena, porque esse do agendamento é até bem comum. Mas olha esse exemplo interessante. Toda vez que eu vou dar um treinamento e que eu tenho que voar, eu recebo um e-mail da Inner com o bilhete de reserva do voo. Quando eu recebo isso, o Google já joga isso na minha agenda com o horário lá, bloqueado o horário do voo. Eu tenho uma automatização que, ao cair um bloco de voo na minha agenda, ele já reserva 1 hora antes, escreve chegada no aeroporto, e 2 horas antes, saída de casa, que é mais ou menos 2 horas que eu levo até o aeroporto. Então, quer dizer, eu não tenho que fazer nada. Eu simplesmente, alguém me manda um e-mail, o Google faz o resto. Ele vai bloqueando
e eu só recebo uma notificação assim, ó, agora é hora de você sair de casa. Mas agora eu pergunto-te, eu tenho a certeza que já disseste isto a amigos, a colegas, em treinamentos, e não sentes que por parte de algumas pessoas há uma resistência, não que não acreditem ou que não saibam que vai realmente poupar muito tempo, mas porque não querem gastar o tempo agora de criar essa automatização, que às vezes é uma questão de 20 minutos, não é nada de outro mundo, digo eu. Né? Mas há às vezes uma como se fosse ser 3 dias para prepararmos o que quer que seja para nos ajudar no futuro, mas temos muito isso, não só em relação especificamente a automatizações, mas é preciso primeiro perder algum tempo, sei lá, uma pessoa nova que entrou, temos que treinar, mas essa pessoa entrou para me livrar de tarefas e ela agora está a me ocupar o meu tempo ainda mais. Sim, mas né? É preciso sempre no momento inicial em que queremos investir em qualquer ferramenta, até diria eu, de esforço para depois compensar no longo prazo, não é? Exato. O que acontece é assim, eu enxergo isso, Magá, concordo totalmente com o que você falou. Tem gente que, a maior parte das pessoas, eu acho que, mesmo ouvindo eu dizer isso, não vão se preocupar em tentar fazer. E eu acho que o motivo tem a ver, primeiro, com essa questão da sensação de perda de tempo, né? Mas eu acho que tem um outro fator também, que é a maior parte das pessoas que eu treinei até hoje ainda são da mesma geração que a minha, ou no máximo uma próxima geração aí, né? A minha geração é a última geração que nasceu antes da tecnologia, antes da internet, antes dos computadores como a gente conhece, antes dos smartphones, né? E a próxima geração depois da minha já nasceu com a tecnologia, mas ainda teve que, de certa forma, aprender a usar e tudo mais. Eu acho que essas pessoas têm um pouco mais de resistência, sabe? O que eu enxergo, e talvez seja, é só uma impressão, não tenho dado nenhum para falar disso, mas o que eu enxergo nisso que você falou é mais ou menos o que minha mãe tinha quando eu tentava ensinar ela a programar o videocassete para gravar a novela para assistir do dia que ela não pudesse assistir, né? Uma barreira inicial. Ou, se quiser até falar de mim, não da minha mãe, eu lembro que quando surgiu o Snapchat, eu simplesmente tive uma resistência, eu não queria aprender. Eu disse em algum lugar assim, olha, até o Instagram eu fui. Do Snapchat já não é mais pra mim, né? E na verdade hoje o TikTok, por exemplo, é mais ou menos a mesma coisa que o Snapchat e eu uso numa boa. Então eu acho que tem um pouco dessa resistência. Por que eu não tenho tanto dessa resistência? Porque por mais que eu seja de uma geração mais velha, eu sou uma pessoa que estudei tecnologia desde moleque, né? Então eu tenho a paixão por aprender a fazer essas coisas. A minha esposa ontem estava rindo de mim porque eu tenho que fazer, todo dia eu faço um diário emocional que eu mando pro meu psicólogo, né? E eu uso o Apple Notes para anotar isso. Só que tenho que abrir no iPhone, eu tenho que abrir o Apple Notes, eu tenho que achar a pasta onde está a nota, eu tenho que procurar a nota daquele dia, clicar, aí eu tenho que ir lá no final, clicar no final e digitar o que eu tô pensando agora. Não vou fazer. O que eu fiz? Eu fiz um programinha que quando eu executo no iPhone, ele abre uma caixinha, eu digito o que eu tô pensando ali naquela hora, ele já pega a hora do relógio, vai sozinho no Apple Notes, procura se já tem uma nota do dia. Se tiver, ele já vai lá no final, coloca a hora atual e coloca o que eu digitei. E eu não faço mais nada, tá? Você falou, olha só que doido, você falou agora há pouco do livro The Power of Full Engagement, né? Eu tenho um robozinho no meu computador que quando você falou, eu executei ele, digitei o nome do livro, ele já achou para mim na Amazon e já comprou. Tá? Então, agora, para fazer tudo isso, leva tempo, mas é que eu gosto de fazer isso. Pois. Né? Agora, o ponto problemático é que grande parte disso que eu tô falando, por eu já saber fazer, eu posso te ensinar em 5 minutos. Talvez nem isso. Tem um vídeo no meu canal do YouTube que eu explico sobre expansores de texto, que é outra coisa maravilhosa, né? Eu uso um expansor de texto chamado A-Test, que, por exemplo, alguém chega para mim na Inner e fala assim, Rodrigo, eu preciso do seu mini currículo, isso é muito comum para quem dá treinamento, né? Preciso do seu mini currículo para mandar para um cliente. Eu vou mostrar para você, quem está assistindo a gente não vai ver, mas eu vou mostrar para você, ó quanto tempo eu levo para te mandar o meu mini currículo, ó. Pronto, tá aí no chat do Zencast, tá?
Então, o que acontece? O expansor de texto você cria algumas palavras-chave, que quando você digita essa palavra-chave, ele substitui a palavra pelo que você quiser. No meu caso, eu tenho uma palavra-chave que é mini CV, que quando eu digito e dou um espaço, ele envia para você o meu conteúdo do meu mini currículo. Eu tenho um vídeo que eu ensino como fazer isso, e o vídeo tem 15 minutos, né? Só que eu acho que a questão não é o tempo, a questão é a sensação do tempo. E eu acho que isso talvez seja a grande mensagem para esse primeiro episódio sobre esse tema, tá? Que eu acho que o mais problemático do que gerir ou não gerir o tempo, mais problemático do que automatizar ou não automatizar tarefas, é a sensação que as pessoas têm do tempo. E aí eu encerro essa minha fala aqui, porque eu já falei demais, mas uma história que eu gosto de contar em treinamentos de gestão do tempo, Magá, aconteceu comigo, e é verdade isso, não é só uma história que eu inventei. Eu estava indo de Campinas para São Paulo dar um treinamento de gestão do tempo. Quando eu estava passando embaixo, para quem é do Brasil, de São Paulo, vai saber, embaixo do shopping Serra Azul, que tem do lado do Parque Hopi Hari, né, você passa por baixo do shopping de carro. Eu estava passando ali, eu estava na faixa da esquerda. Eu não costumo andar na faixa da esquerda, mas, sei lá, provavelmente estava ultrapassando alguém e tal, e eu estava na faixa da esquerda. E um carro atrás de mim dando sinal de luz porque queria que eu saísse da frente para ele me ultrapassar, né? Só que eu olhei no retrovisor da direita e eu vi que lá atrás, na faixa aqui do lado, vinha vindo um cara a 1 milhão por hora. Então o que eu pensei? Vou esperar esse cara passar, assim que ele passar, eu saio. Eu inclusive dei seta para indicar que eu ia sair para a direita. Eu estava esperando o cara passar. Só que esse cara atrás de mim não teve paciência e ele abriu para me ultrapassar. Quando ele abriu, ele bateu no carro que estava vindo do lado. A batida não foi forte, foi assim, sabe, quando pega retrovisor com retrovisor e os dois tiraram. Só que aí eu continuei indo, eu olhando pelo retrovisor, eu vi que os dois foram encostar lá para resolver o problema deles, né? Aí eu cheguei no treinamento lá em São Paulo de gestão do tempo para contar isso. E aí eu quero sugerir um livro, gente. Tem um livro, não é de gestão do tempo, tá? Mas tem um livro que todo mundo precisa ler, chamado O Andar do Bêbado, tá? O Andar do Bêbado. Eu vou deixar também o link aí. O autor é o Leonard Mlodinov, deve ser alguma coisa assim, tá? Não sei como pronuncia. Leonard Mlodinov. O Andar do Bêbado. E esse livro é maravilhoso. Ele fala sobre o caos, né? Como que o caos explica uma série de coisas, né? E eu tinha lido até um pouco antes dessa história que eu contei, eu já termino a história, mas um pouco antes eu estava indo para Campinas e era um feriado, e eu peguei um trânsito gigantesco chegando em Campinas, e um carro atrás de mim queria me ultrapassar, e não tinha como, era uma pista de 2 faixas, e estavam todas paradas, ele queria me passar, e ele estava também atrás de mim na esquerda, ele saiu da direita para ultrapassar, quase derrubou um cara de moto, aí quase bateu no ônibus da frente, depois quase bateu no outro carro, a hora que ele foi entrar de novo, e a minha esposa falou para mim assim, nossa, olha que cara idiota, né? E eu peguei e falei ela falou assim, olha que cara idiota, e tudo isso pra chegar antes da gente, né? E eu falei pra ela assim, então, mas eu tô lendo um livro nesse exato momento, e eu tava lendo O Andar do Bêbado, e se esse livro tiver certo, daqui a pouco a gente ultrapassa ele, né? Não deu outra, andamos um pouquinho, dali a pouco ultrapassei ele de novo, né? Porque uma das coisas que o livro O Andar do Bêbado fala é que a tua fila é sempre a mais lenta, porque é aquela que você tá prestando atenção, né? Mas que na média, as filas andam na mesma velocidade. Então, a gente tem uma impressão errada do tempo, né? Mas aí, voltando na história lá da rodovia, cheguei no treinamento de gestão do tempo, contei para eles o que tinha acontecido, e aí eu fui fazer um cálculo matemático. Eu peguei a distância Campinas-São Paulo, a pista ali, a velocidade é 120 km por hora, e eu falei, vamos supor que esses caras estivessem a 140 km por hora. E aí eu fiz o cálculo de quantos minutos eles iam economizar, né, nesse trajeto. E eu não vou lembrar, mas era coisa assim de 5, 10 minutos, tá? Aí eu falei, olha só, os caras bateram, estragaram o carro, correram risco de vida, colocaram outras pessoas na estrada em risco, tiveram que parar, agora vão ter gasto, né, para consertar cada um o seu carro, pelo menos, por 10 minutos. Será que é isso? Será que é 10 minutos que está matando a gente? Será que é 10 minutos que está fazendo a gente não gerir bem o nosso tempo? Não é isso, cara. É a sensação do tempo. Na verdade, você falou uma coisa que é o primeiro passo da gestão do tempo, que é prioridade. Se você não priorizar, você está tentando ganhar 10 minutos numa estrada e está perdendo 50 minutos olhando TikTok. Facilmente. Eu gostei muito que tenhas trazido essa questão da sensação e ao mesmo tempo, alguns aí falaste
da resistência da tua mãe a aprender a usar o VHS para pôr a novela a gravar. Porque que eu relaciono esses dois pontos ou essas duas histórias? Aliás, no fundo, se calhar isto até é uma pergunta, porque se durante muito tempo deste treinamentos em gestão do tempo, se tu sentes que a procura por esse tipo de conteúdo ainda tem aumentado, apesar de já teres deixado assim há muito tempo, no sentido em que o aumento das opções, o mundo estar mais acelerado faz com que todos tenhamos cada vez mais a sensação de que temos que estar a fazer algo de útil com o nosso tempo, apesar de passarmos tempo na mesma, nas redes sociais, etc. Perfeito. Mas Perfeito. um bom exemplo para mim disso é que eu ainda me lembro, não foi assim há tantas décadas, de ser normal estarmos a ouvir música. Só o que perguntarem-me o que fizeste ontem, ouvi música durante a tarde, era uma atividade normal de se fazer a solo. Era tranquilo, vou ouvir um álbum do princípio ao fim. Ok, está ali a ouvir música. Hoje em dia não vejo ninguém que o faça sem estar conciliado com outra tarefa, outra atividade. Ou enquanto cozinha, ou enquanto limpa a casa, ou enquanto trata de Perfeito. alguma outra coisa. Há aqui uma necessidade Perfeito. de estarmos a usar o nosso tempo o melhor possível. Então é engraçado porque, por um lado, eu às vezes penso, olhando para os meus sobrinhos, por exemplo, de agora, se eu tivesse o YouTube com a tua idade, não era isso que eu estava a ver. O que eu podia ter feito se eu tivesse YouTube. É engraçado, eu Mas, por penso a outro mesma lado, coisa. não é? Tipo, quem me dera ter tido essa oportunidade ou isso disponível. E por outro lado, essa sensação que eles também podem ter de, sei lá, nós tínhamos paciência para esperar por um intervalo, ok, que agora ainda há publicidade também no YouTube. Eu lembro-me de ouvir uma das minhas irmãs a castigar um dos meus sobrinhos ao dizer, vais ver o que tiver a dar na televisão. E eu lembro de pensar, mas isto é um castigo, isto era o que eu mais queria quando tinha a idade dele. E ela quer dizer que É não o vou verdade. rodar, a puxar para trás, para ele ver o que ele quer. Mas nós estávamos tranquilos com o que tivesse a dar, qualquer coisa, estava Exato, tudo bem. exato. É. E eu sei que isto parece muito, ok, estamos aqui a olhar para gerações ou a romantizar, antigamente é que era bom, não é nada disso. Eu acho que agora Não, é muito bom nós termos estas oportunidades e por isso é que eu repito, quem me dera ter tido o YouTube e ter tido outras opções diferentes para ocupar o meu tempo. Mas ao mesmo tempo, haver essas opções todas também cria essa ansiedade de eu preciso de estar a otimizar o meu tempo constantemente. então, mas olha só, eu quero responder a pergunta que você fez ali atrás, porque eu acho que ela é importante. Eu não sinto que tenha aumentado a demanda por treinamentos de gestão do tempo, e eu vou dizer por quê. Eu acho que a gente está normalizando algumas coisas que a gente não deveria normalizar. E eu acho que isso é a explicação, por exemplo, de quantas pessoas existem doentes hoje em dia, de ansiedade, de depressão, enfim, quantas outras doenças a gente tem visto aí, né? A Gallup diz que a gente tem uma quantidade absurda de pessoas sofrendo de doenças emocionais, que a gente tem aumentado absurdamente a quantidade de suicídios e tudo mais. E eu acho que em grande parte tem a ver com isso. E vou dizer por quê, onde que eu quero entrar nessa tua fala. Eu também não romantizo o passado, eu também não acho que o mundo era melhor, mas eu acho que existe uma coisa que era diferente no passado por uma questão ambiental e que hoje a gente perdeu, e isso é problemático, que é o seguinte, que eu sempre falo isso em treinamento também. A gente vive com isso aqui na mão, ó. Para quem estiver só ouvindo, eu estou mostrando um smartphone e ninguém nunca nos ensinou a usar isso aqui, tá? Olha como é diferente. A última tecnologia que a gente aprendeu a usar foi o computador. Sem internet. Computador, porque tinha aula de informática. Eu tive uma escola que ensinava as pessoas a usar o computador. Olha que coisa. Você tem noção que eu sustentava a minha família, ensinando a pessoa que ela tinha que clicar no botão iniciar? Como que mexia o mouse, né? Hoje a criança nasce, ela já sabe. Parece que vem implantado de fábrica isso, ela já sabe, tá? Agora veja, computadores não geram tanto estresse quanto o smartphone. A internet sim, mas o computador em si, não. Ninguém fica estressado porque digitou demais no Word. Ninguém fica estressado porque passou muito tempo fazendo uma planilha no Excel, tá? Até fica, mas é muito raro. Quando chega a internet, eu acho que é a primeira tecnologia que ninguém ensinou direito a gente a usar.
por conta da velocidade e tudo. A internet, tudo bem, mas assim, o e-mail. Pouca gente sabe usar o e-mail, porque a gente começou a usar o e-mail em coisa de, sei lá, 3, 4, 5 anos. A gente já teve redes sociais. Aí já não era mais o e-mail. Aí tinha depois os mensageiros instantâneos, tipo MSN e tudo mais, né? Então, o que eu acho é o seguinte, o grande problema, por exemplo, do YouTube, não é o YouTube, é que jogaram um negócio na frente da gente e a gente não teve tempo de aprender a usar. Né? Por exemplo, eu ouvi esse final de semana, começo dessa semana eu ouvi um podcast, um cara dizendo algo que eu achei genial, cara, que até hoje, até ontem, né, segundo esse cara, até ontem, os psicólogos estavam falando muito, você ouvia falar muito sobre o mal das telas. Né? Então, você tinha que diminuir o tempo de uso de tela, você tinha que saber, criança até tal idade não podia usar telas, tal. Né? E esse cara diz o seguinte, que agora está surgindo um movimento que é como usar as telas, né? Então, por exemplo, já existem algumas pessoas dizendo que, em vez de você dizer para o teu filho que ele não deve assistir YouTube, ou assistir tanto YouTube, você deve dizer para ele que você vai assistir o YouTube junto com ele. E aí você usar o tempo que vocês estão juntos assistindo o YouTube para ele aprender alguma coisa, para ele refletir sobre alguma coisa. E aí você usar o teu conhecimento de adulto para ajudar ele a assimilar aquele conhecimento que ele está absorvendo ali no YouTube. Né? Se isso está certo ou não, eu não sei. A gente também a gente está tateando no escuro nessas coisas de tecnologia. Mas eu tendo a gostar mais desse tipo de coisa, que em vez de eu evitar a tecnologia, eu aprender a usar. E aí, só para dar um exemplo, voltando no exemplo do smartphone, eu sempre usei, Magá, em treinamento, o seguinte exemplo. Eu sempre falava assim, ó, cara, eu odeio gente que no meio do treinamento o telefone toca e ele fala assim, ó, desculpa, eu não tô podendo falar agora, depois eu te ligo. E desliga o telefone. Aí eu falo, cara, se você não tá podendo falar, por que tá falando? Aí todo mundo ri, e aí eu falo assim, não, calma, não é pra rir, não. Eu sei por que tá falando. Porque ninguém nunca te disse o que fazer numa situação dessa. Eu falo, então agora eu vou ensinar como agir numa situação dessa. E aí eu ensino. Não vou ensinar agora, quem quiser aprender tem que pedir pra gente aqui num próximo episódio. Mas aí eu ensino como agir. Aí quando eu ensino, o cara fala assim, sabe, parece que ele acabou de descobrir um planeta novo. Meu Deus, como que eu nunca pensei nisso? Então, quer dizer, se você não tem alguém para te ensinar a usar aquela ferramenta, a gente cai nisso, né? Então, olha só para a gente direcionar para o encerramento. Enquanto a gente ia falando aqui, eu fui relacionando algumas das metodologias de gestão do tempo que eu uso hoje, tirando aquelas que eu testei, não gostei e não uso, que pode ser útil para outras pessoas, e tirando aquelas que eu não lembrei enquanto escrevia, porque eu estava falando e escrevendo. Tá? Eu uso a matriz de Eisenhower, eu uso a metodologia 5 em 25 de definição de metas, eu uso o gráfico de Gantt, eu uso GTD, eu uso uma metodologia chamada PARA, eu uso Zettelkasten e eu uso Johnny Decimals. Eu uso 7 metodologias diferentes que eu uso no dia a dia, sem contar as que eventualmente eu esqueci aqui, tá? Para fazer gestão do tempo. Agora, imagina você que está nos ouvindo ter que aprender cada uma dessas para depois adequar, ver quais se adequam à tua realidade. Tem que passar, por exemplo, por um processo que eu tive que passar, que é amar o GTD, odiar o GTD, e depois entender que o GTD é extremamente legal, desde que ele seja adequado à minha realidade. E isso tudo, que essas 3 etapas do GTD, eu levei, sei lá, 20 anos para passar por essas 3 etapas. Tá? Imagina você ter que fazer tudo isso para gerir o seu tempo, então você não vai fazer. Né? Então, qual é a solução? É o que eu tenho falado, Magá, que é a solução para qualquer coisa no Brasil. Valorizar o conhecimento. A gente precisa valorizar mais o conhecimento. Existem pessoas por aí que têm um conhecimento que pode facilitar a sua vida. Pague por isso, tá? E quando eu digo pague, às vezes é com dinheiro, às vezes é com esforço, às vezes é com tempo, às vezes é com tudo isso. Por exemplo, entre no meu canal no YouTube, youtube.com/@pontosfortes. Procura lá o vídeo que eu falei sobre o A-Test. Eu vou deixar o link aí embaixo, tá? E você vai aprender uma ferramenta que pode não te servir para nada, pode ser que você use e fale, putz, que saco, ou pode resolver grande parte dos problemas da sua vida. Tá? Exatamente. Mas é algo que vem de uma curadoria. Já que tu trouxeste tantas dicas práticas, eu vou dar mais uma de filósofo, não sei. Vou deixar os
nossos ouvintes com uma reflexão, porque também falaste muito dos avanços tecnológicos e da forma como fomos lidando com eles, e poderá estar também aí a causa de termos algumas dificuldades que são gerais, independentemente dos temas de talento que a pessoa tem, não é? E um facto, ou uma conexão, não sei como é que é de chamar a isto, mas para mim é irónico, é que toda 100% dos avanços tecnológicos têm por trás a poupança de tempo. Não sei se concordas. É mais Total, rápido total. mandar um e-mail do que uma carta, não é? Ou um telefone, ou uma mensagem. A velocidade dos nossos transportes. Hoje em dia o ChatGPT escreve grandes textos por nós, etc. Mas nós não mudamos a forma como lidamos com o tempo piora. Apesar de Total. termos cada vez mais ajuda para termos mais tempo livre, Exato. lembro-me de ser criança e no trabalho do meu pai, passarem de máquina de escrever para computador. E na época eu era muito criança, então eu lembro que lhe disse qualquer coisa como: então agora só preciso. E porque ele explicou-me que ia ser muito mais rápido com o computador do que com máquina de escrever. Eu, então agora só precisas de trabalhar de manhã. Ele riu-se. Não, filha, isso, as horas de trabalho vão ser as mesmas. Porquê se consegues fazer mais no mesmo tempo? E agora com o ChatGPT tem um exemplo muito próximo, que era alguém que tinha como objetivo uma equipa de lançar 20 blog posts por mês. Depois do aparecimento do ChatGPT, só mudaram o objetivo para 40. Será que vamos daqui a uns 200 anos ter uma sociedade mais evoluída e que vai estar a olhar para trás na história e a rir-se de nós? Mas então eles já tinham isto tudo, micro-ondas para aquecer a comida rápida, um aspirador que aspira por ele, já tinham tudo à volta e mesmo assim insistiam nas 8 horas diárias de trabalho. Deixo isto assim para reflexão. E vou fazer 2 comentários sobre o que você disse. O primeiro, eu recomendo muito que as pessoas procurem aí na internet sobre a lei de Parkinson. Lei de Parkinson. A lei de Parkinson é uma lei que diz que o trabalho se expande para ocupar o tempo que você disponibiliza para ele. Então, assim, e aí eu quero conectar com outra coisa. Eu sempre disse em treinamentos de gestão do tempo que gestão do tempo não é relógio, gestão do tempo é bússola. Tá? O grande problema da gestão do tempo, e que leva a isso que você comentou, que é uma grande verdade, o grande problema é as pessoas acharem que gestão do tempo significa fazer mais rápido, fazer mais coisas mais rápido. E aí que está o erro. Por quê? Porque se o trabalho se expande para ocupar o tempo que eu disponibilizo para ele, não interessa a velocidade que você faz, você sempre vai ter as suas 8 horas diárias, no mínimo, ocupadas por trabalho. Né? Por isso que, quando a gente dá treinamento de gestão do tempo, a gente começa invertendo essa lógica, que é o que é importante realmente que eu faça. Eu vou deixar também um link aí de um vídeo do Stephen Covey, que é um vídeo que eu uso em treinamentos de gestão do tempo, que é maravilhoso. Eu vou descrever o vídeo, mas depois vocês assistam. A brincadeira é colocar dentro de um pote de vidro, ou um balde, alguma coisa assim, pedras de tamanhos diferentes. Né? E tem um outro, que talvez até coloque esse outro, que é mais legal porque é um pote de vidro e tem pedra, cascalho e areia. Né? E aí a pessoa coloca primeiro a areia, depois o cascalho, depois as grandes pedras. E aí você vê que não cabe, sobra pedra, não cabe dentro do vaso. E aí depois ele inverte, ele coloca primeiro as pedras grandes, depois o cascalho e depois a areia. E aí magicamente cabe tudo. Quando eu mostrava esse vídeo para as pessoas em treinamento, quando eu mostro esse vídeo em treinamento, eu falo para elas assim, ó, tá, vamos lá que não caiba. Tá? Tudo bem, aqui romanticamente está sendo mostrado que se você colocar primeiro o que é mais importante, vai caber tudo na tua vida. Tá, não vamos ser tão polianas assim e vamos lá que não caiba. Mas o que vai ficar de fora é a areia e não as pedras grandes. Ou seja, hoje eu, você e todo mundo que está nos ouvindo aqui está deixando de fora pedras enormes. Está deixando de fora a saúde, está deixando de fora o relacionamento familiar, está deixando de fora os filhos, para poder colocar dentro horas de redes sociais, tá? Para poder colocar dentro horas de e-mails idiotas que não tinham que ter caído na tua caixa postal sendo respondidos. Tá?
É óbvio que muita gente, por exemplo, me cobra que às vezes me manda um WhatsApp e eu não respondo. Tá? Eu sei que no mundo perfeito eu deveria responder todo mundo que me aciona, mas eu não tô no mundo perfeito. Então, se eu tiver que escolher entre responder a Margarida ou responder uma demanda do meu filho, desculpa, Magá, eu gosto muito de você, mas eu vou responder a demanda do meu filho, tá? E eu vou arcar com os custos disso. Mas eu prefiro arcar com os custos daquilo que eu escolhi do que arcar com os custos daquilo que escolheram para mim. Essa é a grande questão. Portanto, o que eu acho que é importante que fique de mensagem para você aqui, para você que está nos ouvindo, é: gestão do tempo começa com priorização. É impossível fazer tudo o que você quer fazer com o tempo que você tem disponível. É impossível. Portanto, não existe gestão do tempo. Existe escolha. A palavra que resume gestão do tempo é escolhas. Que escolhas você vai fazer? Você sempre está fazendo escolhas, mesmo quando você acha que não está escolhendo nada, você está escolhendo. Então, o primeiro passo é como é que você escolhe. E aí a gente pode trazer um próximo episódio aqui explicando como é que escolhe. Agora, para você que ficou até aqui, conta pra gente aí embaixo o quanto você acha que você está satisfeito com a tua gestão do tempo. Tá muito satisfeito? Vou deixar uma enquete aí. Muito satisfeito? Pouco satisfeito? Como é que você tá com relação à tua gestão do tempo? E também, se quiser deixar um comentário, tem aí uma caixa de comentário. Pode deixar os seus comentários aí sobre como é que você faz a tua gestão do tempo. Talentos você acha que usa? A gente só tocou no assunto talentos aqui, a gente pode aprofundar isso depois em outros episódios, mas a gente chama vocês a comentarem aí o quanto você, os seus talentos te ajudam ou te atrapalham na gestão do tempo, tá? A gente se vê numa outra semana para outros episódios dessa maravilhosa série de gestão do tempo com base em talentos. Um beijo para vocês e até mais. Até a próxima semana. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.